Eu vou conversar agora com a médica psiquiatra doutora Fabiana Neri. Doutora Fabiana, bom dia, um prazer conversar com você. Tudo bem com você, Fabiana? Tudo bem, Mário. Tudo muito bem nessa manhã bonita aqui em Salvador. Obrigado pelo convite. Fabiana, eu queria que você falasse com a gente. A gente sempre fala, mas é pouco. Depressão, né? Tristeza, depressão, depressão mais com a pandemia, como tratar, como distinguir uma da outra, enfim. Nos elucide sobre esse ponto que é tão importante na vida da gente, doutora. Acho que você tocou em pontos aí bem importantes que dava para a gente passar talvez uns 2 dias aqui conversando sobre isso detalhadamente. Mas tem algumas questões bem significativas, claro, relacionadas à pandemia. Saíram estudos bem recentes, agora de 2021, mostrando que realmente os sintomas depressivos, assim como os sintomas ansiosos, eles aumentaram com a pandemia. E o interessante é que esse estudo ele reuniu cerca de 11 países, tanto das Américas, América do Norte, América do Sul, Ásia e Europa. E o Brasil foi o país com o índice de aumento de sintomas ansiosos e sintomas depressivos, com maior índice de aumento dentre todos esses países avaliados, Estados Unidos, China, Europa, enfim. Então a gente realmente viu que a pandemia teve um impacto, sim, negativo, aumentando os sintomas depressivos e ansiosos na população de uma maneira geral. E aí a gente sempre se questiona, tá, Fabiana, mas e aí? Será que eu tô triste ou será que eu já tô com depressão? E aí tem algumas dicas que a gente pode pensar se é uma coisa ou se é outra. É importante a gente falar que a tristeza é um sentimento da vida. Todos nós, em algum momento, temos, e é um sentimento normal, natural, fisiológico e importante. Não é um sentimento agradável, mas é um sentimento importante para o nosso amadurecimento, para a nossa vivência, para as nossas emoções de uma maneira geral. Só que a gente tem que tentar distinguir o que é depressão do que é tristeza. A tristeza, principalmente se ela for uma tristeza muito grande, como a perda de um ente querido, o término de uma relação conjugal, por exemplo, a gente pode ter sintomas muito próximos da depressão. Então, o indivíduo que está numa tristeza muito profunda, com uma perda muito grande, ele pode ficar sem se alimentar direito, emagrecer, não dormir bem, não querer ver as pessoas, ter dificuldade para se concentrar, não querer sair de casa, que é um quadro muito parecido com o que a gente já entende que seja a depressão. Só que uma grande diferencial, talvez o grande diferencial entre tristeza e depressão, lembrando que a depressão ela é uma doença, e como qualquer doença, ela tem critérios diagnósticos, ela tem mecanismos de ação da doença e ela tem tratamento. E ela precisa ser tratada. Mas a grande diferença entre depressão e tristeza é a questão de que a tristeza ela reage ao ambiente, ou seja, você consegue ficar mais triste ou menos triste de acordo com o que está ao seu redor. E na depressão, ela é muito pouco reativa ao ambiente. O que quer dizer isso? Se um indivíduo está triste porque terminou um relacionamento, porque perdeu o emprego ou porque perdeu um ente querido, e ele for para um ambiente onde ele está com amigos, que ele consegue se distrair, que ele consegue passar um momento bom, que ele brinca com os filhos, naquele momento ele vai se sentir um pouco melhor. A tristeza vai diminuir um pouco, ele vai ficar um pouco mais tranquilo, ele vai ficar um pouco mais alegre, mesmo que no momento que aquela situação que é positiva, que é favorável, acabe e ele volte para casa, ele vai voltar a ficar triste, né? Mas naquele momento, em relação ao ambiente que está sendo favorável, que está sendo legal, divertido, interessante, ele vai melhorar um pouco daquela tristeza, mesmo que momentaneamente. Isso é tristeza. Na depressão, isso não ocorre. A depressão ela é muito pouco reativa ao ambiente. Então, mesmo que o indivíduo vá encontrar com os amigos, mesmo que ele esteja numa festa de família, mesmo que ele vá para a viagem dos sonhos dele, a tristeza, perdão, a depressão vai com ele para onde ele for. Então, esse é um dos grandes diferenciais aí para a gente pensar: poxa, será que eu estou só triste pelo que está acontecendo? Ou realmente eu já posso estar entrando num quadro depressivo, que é um quadro patológico e que precisa de uma avaliação médica especializada e muitas vezes tratamento? Doutora, me diga uma coisa. É, como a população de baixa renda brasileira
que atingida até de uma forma muito mais perversa e mais dura durante a pandemia. Como é que ela pode ter algum auxílio? Como é que ela pode se tratar? Como é que ela. Enfim, às vezes eu fico achando que fica tão distante. Como é a sua experiência nisso, doutora? Existe a rede de atenção à saúde mental pública. E essa rede ela é uma rede interessante porque a gente costuma chamar de rede de porta aberta. O que, que é isso? O sistema público de atenção à saúde ele é regionalizado. Tem a ver com o domicílio do indivíduo, tem a ver com onde ele reside. E a gente chama essas unidades de CAPS, Centros de Atenção Psicossocial. São unidades específicas para acompanhamento de pacientes que têm algum tipo de demanda em saúde mental. Não necessariamente em psiquiatria, mas em saúde mental, de uma maneira geral. Então, você pode ter atendimento de psicólogos, atendimento do serviço social, por exemplo, e atendimento psiquiátrico. Essas unidades, elas são distribuídas na cidade de acordo com a região e o indivíduo que estiver sentindo qualquer tipo de situação de estresse, ou de que não está dormindo bem, ou de que está sentindo algo que está diferente com as suas emoções ou com o seu estado mental, ele pode se dirigir espontaneamente e a qualquer dia da semana, de segunda a sexta, ao CAPS. E lá ele vai ser acolhido pela equipe que estiver trabalhando no CAPS naquele momento, pode ser a psicóloga, pode ser o terapeuta ocupacional, pode ser o assistente social, pode ser o enfermeiro, e naquele momento eles vão fazer uma avaliação desse indivíduo e direcionar ele para o atendimento específico que ele está precisando de acordo com aquela avaliação. Então, o CAPS é um serviço de porta aberta, você não precisa agendar, você não precisa ser referenciado, você não precisa ser encaminhado. O indivíduo ele se encaminha para o CAPS, ele vai ser acolhido pela equipe que tiver disponível no CAPS naquele momento e a partir disso ele vai ser encaminhado para o tipo de tratamento ou de acompanhamento que ele precisar. Então, isso é uma coisa importante que as pessoas saibam que existe esse amparo do ponto de vista da saúde pública e que lá ele pode iniciar o tratamento que ele tiver necessidade de fazer naquele momento. Eu tô conversando com a psiquiatra, doutora Fabiana Neri. Fabiana, me diga uma coisa, durante momentos como esse que ainda estamos vivendo, houve um aumento no consumo de álcool e drogas ilícitas também. Houve. O que a gente sabe é que os efeitos secundários da pandemia, ou seja, confinamento, isolamento, distanciamento social, isso afetou diretamente no aumento do consumo de substâncias. Entre elas, as listas, tabaco aumentou bastante, álcool aumentou bastante, e as drogas ilícitas também. Interessante, as drogas ilícitas aumentaram menos que as drogas lícitas. O que acontece? Quando a gente está falando de drogas, a gente necessariamente está falando de sistema de recompensa. O que é isso? A gente tem esse discurso simplista de a droga faz mal, não funciona muito bem. Por quê? Porque a pessoa que usa a substância, tanto a lícita como a ilícita, ela sente um bem-estar enorme na hora que ela está usando. O problema são as consequências que vêm depois, mas no momento é muito bom. Eu tenho um grande amigo, o Dr. Luiz Guimarães, que trabalha bastante com essa questão de dependência química, e ele sempre diz assim, ó, ninguém se vicia em tomar choque na tomada. A gente só se vicia em coisa boa, em coisa agradável. Então, o uso da substância psicoativa, da droga, lícita ou ilícita, ela é agradável no primeiro momento. O grande problema são as consequências que você tem depois, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de vida social, do ponto de vista de possibilidade de dependência química. Então, o que a gente observou é que as drogas, principalmente as lícitas, foram uma das grandes fontes de gratificação durante a pandemia. Ah, eu não posso sair de casa, então eu vou beber uma aqui em casa. Ah, eu estou ansioso porque eu não estou vendo ninguém e a minha rotina está toda diferente. Eu vou fumar um pouco mais porque o cigarro me acalma. Então, sem dúvida nenhuma, as questões relacionadas à pandemia impactaram de forma negativa, ou seja, aumentaram o consumo de substâncias e pessoas que às vezes não tinham um transtorno específico, como dependência química ou como uso abusivo de substâncias, passaram a ter esse tipo de problema por um uso abusivo, por um uso mais constante dessas substâncias. Doutora Fabiana, me diga uma coisa: tem gente que acredita que é feliz o tempo todo, que a vida é uma dádiva, é uma maravilha, tudo muito bem, tudo muito bom.
existe felicidade constante, permanente, ou é uma ilusão? Um assunto extremamente filosófico. As pessoas podem interpretar isso de várias maneiras diferentes, mas a gente sabe que felicidade é um estado momentâneo, geralmente relacionado a algo que está acontecendo ao seu redor. Dificilmente a gente fala que aquele indivíduo ele é feliz, a gente fala que aquele indivíduo está feliz, porque geralmente é um estado momentâneo emocional. Mas o que a gente observa muito é que tem pessoas que, por conta das suas características de personalidade, lidam de uma forma mais positiva com as situações do dia a dia. E talvez essas pessoas se considerem pessoas essencialmente felizes. Então, a gente tem características de personalidade que são mais favoráveis a você ter uma visão mais positiva da vida, a você enfrentar os problemas com menos prejuízo ou com uma posição mais proativa para a resolução desses problemas. Você tem também pessoas que são mais resilientes, ou seja, conseguem lidar com situações difíceis ou com momentos estressantes de uma maneira que não impacta tanto na vida e na qualidade de vida dela, e depois que o estresse ou que a situação negativa passa, ela volta a ser como ela era antes, sem grandes prejuízos das suas emoções e da sua saúde mental. Então, a gente tem pessoas que têm personalidades que são mais adaptadas, que têm características de personalidade mais positivas e mais adaptadas às situações do dia a dia. E outras pessoas que têm características de personalidade que tornam o viver dela, a relação dela, o entendimento dela com o mundo um pouco mais difícil. Então, são as pessoas que às vezes são mais ranzinzas, são mais negativas, é aquela pessoa que olha, né, o copo com água pela metade, ele vai sempre dizer que está quase vazio, e algumas pessoas vão dizer que está quase cheio. Então, as nossas características de personalidade fazem com que a gente se relacione com o mundo, entenda o mundo e reaja ao mundo de maneiras diferentes. Então, a gente vai observar que tem pessoas que conseguem lidar com a vida de uma maneira mais positiva e outras de uma maneira um pouco mais negativa. Fabiana, me diga uma coisa: a depressão tem alguma coisa com a genética? Pode ser Muito, tem muito a ver. transmitida? Quando a gente está falando em depressão, lembrando, depressão é uma doença clínica, como diabetes, como hipertensão, como hipotiroidismo. Então, quando a gente está falando de depressão clínica, de doença, transtorno depressivo, a gente está falando de uma doença que, em geral, ela é o somatório ou a confluência de três fatores. O primeiro deles, o fator genético. A gente não tem ainda um exame que eu possa fazer no paciente e ele me dizer exatamente qual é o gene que o paciente tem, se aquele gene leva ou não à depressão. A gente sabe que é uma herança poligênica, então seriam talvez centenas ou milhares de genes envolvidos no processo da depressão, mas a gente tem um fator genético importante e a gente tem outros dois fatores, que é as características de personalidade, que a gente acabou de falar, então, e além disso, as vivências ou o ambiente que o indivíduo está envolvido. Quando eu falo ambiente, é tudo, as experiências de vida, as situações que ele vive, o ambiente físico, a família. Então, são esses três fatores: genética, características de personalidade e o ambiente que o indivíduo está envolvido. A confluência desses três fatores vão determinar se o indivíduo vai ter algum tipo de depressão ou alguma gravidade de depressão ou não. Então, por exemplo, o indivíduo ele pode ter uma carga genética muito forte. Então, ele tem diversos parentes na família de primeiro grau que tiveram depressão, ele tem uma história de um pai com depressão ou uma mãe com depressão. Então, a gente sabe que possivelmente a carga genética desse indivíduo para a depressão ela é alta. Mas se ele tiver características de personalidade bem adaptadas, que ele consegue lidar bem com as situações, e ele tiver um ambiente favorável também, um ambiente continente, saudável, acolhedor, pode ser que mesmo com a genética para depressão, ele não desenvolva a doença. E o oposto também acontece. Ele tem, às vezes, uma carga genética muito fraquinha, ele tem um ou dois parentes distantes, mas ele tem uma carga genética, mesmo que fraca, para a depressão. Só que ele tem características de personalidade disfuncionais, que dificultam ele lidar com as situações do dia a dia, e ele tem um ambiente que ele está envolvido hostil, um ambiente às vezes violento, ou um ambiente de muita privação, ou um ambiente de muitos conflitos, e mesmo com uma carga genética baixa, pequena ou fraca, ele vai desenvolver o episódio depressivo por conta de todo o ambiente. Então,
a interação entre ambiente, características de personalidade e genética é que vai determinar se o indivíduo vai ter ou não depressão. Entretanto, o fator genético ele é determinante. Um indivíduo sem fatores genéticos, mesmo com um ambiente ruim, mesmo com características de personalidade disfuncionais, dificilmente vai desenvolver um quadro depressivo clínico patológico. Sim, e suicídio. É comum se dizer, o pai também suicidou, o tio. Tem alguma O carga suicídio genética tem uma nisso? carga genética muito importante, maior até do que a depressão. A gente sabe que há um indivíduo com uma história de morte por suicídio em familiares de primeiro grau tem até 10 vezes mais chances de morrer por suicídio se ele tiver um comportamento suicida instalado. Então, a gente já sabe, tem um fator genético significativo, a gente sabe, inclusive, qual é um dos genes relacionados ao comportamento suicida, uma coisa técnica, mas é o gene que trabalha no carreamento da serotonina, no transportador da serotonina. Então, a gente tem sim uma carga genética muito importante para tentativa e suicídio completo. Lembrando que o fato de você ter a genética não é uma sentença. A gente tem vários outros fatores que vão interagir para relacionar, para desencadear, para causar o comportamento suicida. Mas falando nesse tema suicídio, que eu acho super importante, a gente já passou aí setembro, mas no setembro se falou muito dessa questão, é importante a gente lembrar que tentativa de suicídio e suicídio completo sempre é um sintoma de gravidade de alguma doença que está acontecendo. Então, o suicídio a gente não trata, a gente previne. E a forma da gente prevenir suicídio é identificar de forma precoce qualquer tipo de alteração de cunho depressivo, de cunho de alteração de humor, ansiedade, que esse indivíduo possa estar sofrendo, tratar esse quadro para evitar que ele chegue à ideação suicida ou até à tentativa de suicídio. Muito bem, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, Fabiana Neri, médica, psiquiatra. Muito bom dia e obrigado mesmo. Obrigado, Mário, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com você.